Muito bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou convidar o Ian, que é um enfermeiro brasileiro que está atuando na Itália. Então a gente vai contar aqui um pouco sobre as verdades e mentiras de como que é um enfermeiro atuar na Itália, quais são as diferenças. Então aproveite o Instagram do Portal da Enfermagem e ela estará salva também no canal do YouTube, que é o Central da Enfermagem. Então, quem por acaso não conseguir assistir a live hoje, ou entrar no meio, ou no final, você consegue assistir depois, que ela vai ficar gravada, tá bom? Então, esse é um momento realmente de tirar as dúvidas, porque são muitas dúvidas, né? Eu já fiz algumas lives, a gente vai acabar comentando, que são muitas dúvidas. Boa noite, Ian. Boa noite, Elisângela, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar dessa live, né? Eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite aí. Para quem não me conhece, meu nome é Ian, sou enfermeiro. Comecei a minha formação e minha experiência no Brasil, normal, né? E em determinado momento tive foi um estalo, uma coisa para falar, vou procurar trabalhar em outro país. A princípio eu queria trabalhar nos Estados Unidos, mas essa política imigratória do Trump e tal tá um negócio meio difícil. Então eu pesquisei e vi que a oportunidade, teoricamente, a um prazo mais curto seria a Itália, com um rendimento relativamente bom. E hoje estou aqui, para quem conhece a cidade de Brescia, na Lombardia, na Itália. A Lombardia, inclusive, é uma região que precisa de muito enfermeiro. A Itália toda, né, de uma maneira geral, precisa muito de enfermeiros, mas a Lombardia especificamente é no norte, né? Precisa-se muito de enfermeiro. E você que está assistindo a gente, se você tem a vontade de ser enfermeiro também, é uma oportunidade que nem o Ian falou. Eu também tinha essa vontade de ir para os Estados Unidos. Tem a questão do idioma, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, a questão da burocracia, do custo, que demora mais. E a Itália acaba sendo o caminho mais rápido e mais fácil para quem tem um sonho de trabalhar fora do país. Então, esse é o momento de tirar dúvidas, que são muitas dúvidas, né? Eu já fiz várias lives com enfermeiros que trabalham na Itália, mas sempre surgem dúvidas novas, então é muito legal essa troca, né, de conhecimento, troca de informação. E por que, o tema da live é verdades e mentiras? Porque a gente vai falar abertamente, sem fantasiar, né? Do que é trabalhar na Itália. Eu também já trabalhei na Itália, então a gente vai ser bem sinceros, né, bem realistas em referente a isso, porque é lógico que tem o lado bom, o lado lindo, maravilhoso de morar na Europa, na Itália, mas tem o outro lado que a gente vai falar também, né, Ian? Então a gente vai falar um papo aqui bem aberto, né? Isso. E eu, assim, essa página, eu comecei ela a soltar conteúdo da Itália faz pouco tempo. Eu tenho ela faz um bom tempo, mas eu comecei a soltar um conteúdo mais técnico, tal. Mas depois veio, vou começar a falar da Itália, de como é ser um enfermeiro, porque uma coisa que me irritava, toda vez que eu vi uma página de Instagram, alguém falando da Itália, era aquela foto, viva la Dolce Vita, e uma foto de um lago. Eu ficava, mano, ok, existe isso, sim, não tem como mentir que existe uma paisagem bonita ali, que tem alguém, sabe, fazendo um post no Instagram. Mas não é assim. Aquilo é uma parte turística. Se você vier aqui como turista, é uma coisa, mas é aquilo, é clichê, mas você morar aqui é outra, entendeu? Totalmente diferente. E a página justamente é criada para isso, para você conseguir entender a realidade. Não o que é o inferno ou o paraíso. Tá longe de ser inferno nem paraíso. Mas tem que entender que você está vindo para um lugar que é difícil, que se pode ganhar relativamente bem, mas não é assim, 200 mil vezes melhor que o Brasil. É um trabalho, como qualquer outro, entendeu? Exatamente. Isso que você falou é tudo. É totalmente diferente a pessoa que vai como turista e vai a trabalho. E lembrando, gente, o trabalho da Itália como enfermeiro é totalmente diferente da enfermagem no Brasil, né? Eu vi até uns vídeos que você colocou, né, falando a realidade, e é isso mesmo, gente. O enfermeiro aqui no Brasil, ele atua muito na parte burocrática, administrativa, não pega tanto a parte técnica, porque quem faz mais essa parte aqui são os técnicos de enfermagem. E na Itália não tem técnico de enfermagem. Então, eu vejo que tem muitos enfermeiros que vai para a Itália que aqui no Brasil tinham cargo de gerência, de gestão, então sofre muito um choque de realidade mesmo, né? Por exemplo, eu aqui no Brasil fiz residência de urgência e emergência, e o residente ele faz tudo, ele põe a mão na massa mesmo.
Então, não tive um impacto muito grande em relação a isso. Mas quem tem cargos administrativos de gerência sofre um pouco. Então, eu gostaria que você contasse para a gente como que é essa diferença de ser enfermeiro no Brasil e ser enfermeiro na Itália. Então, tem isso aí, né? Isso é bem polêmico, na verdade. E Uhum, eu sim. vou até um pouco mais profundo. Acho que o Brasil, ele formou uma bolha no sentido de uma burocracia que ela é feita para sustentar um sistema de trabalho que eu penso que não vai durar por muito tempo. Por quê? Por exemplo, a Itália aqui, a gente tem falta de enfermeiros, beleza, ok. Então você vem aqui para trabalhar. E boa parte da papelada, que é o que a gente fazia, por exemplo, eu fazia no Brasil, aqui não existe. Eu não estou falando que aqui é melhor, porque no Brasil eles têm essa questão de você tem que ter uma gestão e tal. Só que assim, geralmente essa papelada que existe no Brasil, em excesso, ela é para justificar um custo para um convênio, é para justificar não sei, uma validação, algum órgão, que às vezes não é necessário, tá entendendo? Então, assim, para mim, na minha visão, Ian deveria ser regulado isso aí, porque não acho que funciona bem. Aí você pega enfermeiro no Brasil, que, por exemplo, eu trabalhei em pronto-socorro. No pronto-socorro que eu trabalhava era bastante mão na massa, porque se eu não Uhum. fizesse, o paciente ia morrer. E também trabalhei em UTI. Só que quando eu trabalhava na UTI, já era meio que uma escolha. Eu tinha enfermeiros que ajudavam, que ia atrás, e tinha enfermeiro que, se quisesse, ficava o dia inteiro sentado. Ai, pede pro técnico. Ai, Uhum. você consegue passar essa conta ali para mim? Ai, você... Então, assim, a pessoa fica meio que se distancia da realidade, tá entendendo? E E do ela esquece cuidado. e ela esquece que aquilo que ela tá fazendo, que é ficar sentada ali, você coloca um aspone e a pessoa vai lá e faz, tá entendendo? No bom, não sei se vocês sabem o que é aspone, você sabe, Elisângela? Não, não sei. Posso falar palavrões aqui? Pode. É uma assistente de porra nenhuma, tá entendendo? Ah, A pessoa que fica ali fazendo o que qualquer um pode fazer. Então, assim, se distanciou da parte técnica. E eu sofro mais além ainda. Eu acredito que a gente, por exemplo, eu vi vários lugares do mundo que tem um enfermeiro anestesista. Nos Estados Unidos, ele é muito autônomo. Aqui na Suíça também tem uma autonomia relativa. E na Itália também existe, com uma certa autonomia. Onde eu fiquei sabendo até que tem enfermeiro que passa máscara laríngea para poder iniciar o procedimento, acompanha a indução, pô, isso é muito legal. E quanto uhum. mais a galera foca em ser gestor, administrativo e esquece dessa parte assistencial, o nosso trabalho perde valor, porque no final das contas, se você, vamos colocar uma situação extrema, se você está numa guerra, ninguém vai querer que você assine um papel. As pessoas vão querer que você esteja aí na assistência, tá entendendo? Então eu fico sempre pensando nesses extremos, nesses extremos. Hoje mesmo eu postei um vídeo falando que a enfermagem ela tem valor no mundo, porque ele é um trabalho técnico-científico, ou seja, ele precisa da sua capacidade científica, mas ele precisa também da sua capacidade técnica. Porque, infelizmente ou felizmente, por exemplo, engenheiro de software, antes requeria muito para cá. Hoje não tem essa demanda, porque uma IA vai lá e faz metade do trabalho. Aí o Uhum. que antes 10 pessoas faziam, um cara só, dois, vai lá e faz, né? Então, assim, se a pessoa não acordar para a vida, entendeu? Uma hora vai ficar para trás. Eu não sei qual é o rumo do Brasil, né? Porque o Brasil, ele ficou ele criou essa bolha, né? De você ter um enfermeiro para 10 técnicos, para 5 técnicos. Eu trabalhava na UTI, eram 4 enfermeiros para mais ou menos 16, 17 técnicos de enfermagem, entendeu? Ok. Só que tinha essas pessoas que ficavam meio acomodadas, né? Aí sempre, por exemplo, você precisava, não sei, um acesso difícil, um paciente dialítico, você precisava usar um ultrassom, uma coisa que o enfermeiro pode pegar, corria, fugia, chama o doutor, vamos passar um central, causando um sofrimento direto à assistência do paciente, sendo que você podia simplesmente passar um acesso periférico ali, tá entendendo? Então, eu sou meio político nesse sentido, assim, para a gente poder brigar para a enfermagem ocupar espaço, mas um espaço que é necessário, entendeu? Não sei se deu para entender muito bem, é um raciocínio, assim. E você falou uma coisa muito importante, que é essa questão do enfermeiro ter um contato direto com o paciente, não sair um pouco do papel, né? Porque a enfermagem é isso, é o cuidado, é o contato direto com o paciente, o contato direto com o familiar, e você acaba perdendo aquela questão
do atendimento humanizado, né? Porque, lógico, a gente sabe que aqui no Brasil tem essas questões burocráticas, administrativas, mas tem que ter, sim, a questão da mão na massa, a questão... Isso que você falou é muito importante, porque às vezes deixa de fazer um procedimento que o enfermeiro poderia fazer e acaba solicitando um médico para fazer um procedimento muito mais invasivo, às vezes mais doloroso, com maior risco de infecção para esse paciente, podendo até aumentar o tempo de permanência desse paciente na UTI ou até uma infecção, algum mais grave, sendo que é algo que poderia ter sido evitado, né? E tem uma outra questão, para você delegar algo para o seu técnico, você precisa saber como que você vai delegar algo se você não sabe. Aí vamos supor que o seu técnico não consiga fazer o procedimento. E aí, o que você faz? Corre. Então, tem enfermeiros, por exemplo, que fizeram auxiliar técnicos de enfermagem, tem aquela destreza, tem enfermeiros que já foi direto para a faculdade, acaba não tendo muita destreza. Mas cabe ao enfermeiro ter humildade também, né, de falar, olha, você pode me ensinar como é que faz isso? Eu posso? Então, quando eu fiz residência, foi um período, assim, muito bom, porque você põe a mão na massa, você aprende realmente, né, e eu acho que o enfermeiro, ele tem que sim se posicionar, tem que sim ter essa parte do cuidado, né? Então, eu super concordo com você. E na Itália a gente vê muito isso, porque o enfermeiro, ele faz tudo, ele é tudo, né? Então, eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade, eu também trabalhei em pronto-socorro e UTI, então na UTI a gente pegava muito gasometria. E no hospital na Itália onde eu trabalhava, a gasometria quem fazia não era o enfermeiro, era o médico. Então, a gente fazia muita punção, né? Então, fazia o acesso, fazia exames laboratoriais. Então, no começo eu tive muita dificuldade, porque não era a minha realidade no Brasil, né? Só que com a prática você vai aprendendo, né? Então, depois de tanto fazer, você acaba aprendendo. Tem uma coisa aqui na Itália, que o pessoal, mas a Itália, outro dia falaram, a Itália é velho, a Itália está nos anos 1960, não sei o quê. Sim, realmente, o pessoal é um pouco antigo aqui. Porque não tem uma coisa que é positiva do Brasil. Fizeram-se bastante protocolos para organizar as coisas. Só que aqui, por exemplo, eu fiz um curso de adaptação quando eu cheguei aqui, de italiano e questões de enfermagem, para eu poder me ingressar aqui no mercado de trabalho. E esse curso, as professoras falaram lá, enfermeiro não pode pegar gasometria. Porém, quando eu cheguei no hospital, o que o enfermeiro que estava me afiancando, treinando, falou? Não, você pode, entendeu? Se, por exemplo, paciente com acesso difícil, você não pode pegar aqui braquial. Mas, se você está numa situação, você sentiu lá a artéria pulsando braquial, para que você vai fazer na radial que você não está sentindo, tá entendendo? Então, tem umas questões de lógica. Eu mesmo, às vezes, e nesse sentido, quanto mais capacidade técnica, melhor, porque às vezes você não está conseguindo fazer o prelievo lá, a cultura, o exame, você vai lá pegar a artéria, tá entendendo? Enfim, mas eu sou muito, muito Caxias nesse sentido de capacitação técnica. Até outra moça falou assim para mim, então o enfermeiro na Itália, ele faz o serviço de um técnico. Eu falei, não, ele não faz o serviço do técnico, ele faz o serviço de enfermeiro e do técnico. Na verdade, ele faz, assim, e até um ponto, o pessoal fala, mas o enfermeiro aí, então ele tem conhecimento técnico. Não, gente, o cara, pra você ter ideia, aqui a graduação, a Laura, de 3 anos, que eles falam, contempla 4.600 horas. Tem muita formação no Brasil de enfermagem que não bate 4.600 horas. Entendeu? Porque eles estudam integral, eles têm dias que eles ficam das 9 da manhã, das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde na faculdade. Então, assim, é uma coisa assim que uma discussão que eu estou tendo, o que é enfermagem, a discussão mundial, quais são as referências no mundo? Eu estava falando outro dia com você, eu conversei com a enfermeira dos Estados Unidos, ela tem um Instagram que chama 3 na Mala, aí ela compartilhou meu vídeo, um vídeo que viralizou, aí tá batendo quase 60 mil visualizações, e ela falou, gente, tá vendo? Nos Estados Unidos é aqui também, deixa vocês ficar pensando. E o que ela faz lá nos Estados Unidos? Ela faz um mestrado em Nursing Practitioner, que basicamente é a pessoa ser um clínico, ela pede exames, ela prescreve antibióticos, medicamentos, só que ela com essa mestrado, ela tem consciência do trabalho dela lá, que é técnico, tá entendendo? E o enfermeiro do Brasil perdeu um pouco ficou um pouco distante disso daí. Então, só para responder a pergunta que você tinha feito, aqui o enfermeiro é mão na massa, ele é técnico, ele coloca a mão na massa, só que ele precisa ter confiança científica. Porque você não vai ter um colega, um técnico mais velho, um enfermeiro do lado perguntar, você é responsável pelos seus pacientes, tá entendendo? Então o pessoal confunde muito achando que você vai fazer serviço de técnico. Não, você vai ter mais responsabilidade.
tá entendendo? Você vai ter o serviço do técnico e o serviço do enfermeiro aqui. Você que fala com o médico, você que vai falar com a família se precisar, você que vai reconhecer uma reação anafilática, vai reconhecer uma reação de um antibiótico que não está funcionando, uma série de coisas, tá entendendo? Então, aqui, ó, inclusive, eu acho que a gente usa até mais a cabeça para pensar nessas questões, né? Enfim, essa é a minha visão da diferença. Agora, na prática, é isso, gente. Você trabalha, você faz a maioria dos procedimentos de enfermagem fazendo no Brasil, sondagens, acesso, dependendo do lugar, gasometria, que mais que eu posso falar? Geralzão é isso. E também ajuda o OS. Pra quem não sabe, a gente tem o OS aqui, que é um funcionário que ele faz a parte de higiene e alimentação. Então, às vezes, você precisa lá ajudar a trocar fralda, entendeu? No giro de manhã, a gente vai com o OS, acompanha todos os pacientes que são acamados, vai você e o OS para poder fazer toda a higienização, toda a troca do paciente. E é isso. Então, é um serviço bastante técnico, porém com muito conhecimento. Você tem que usar muita mente também. Exatamente. E tem uma outra questão também, que é o idioma. Então, tem muito aquele mito, né? O italiano é fácil, é parecido com o português, se eu ir sem italiano, me viro lá. E não é assim que funciona, né? Então, é muito importante você ter o conhecimento, você ter o italiano. Lógico que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas ter a questão da força de vontade mesmo de aprender. Até porque você está indo trabalhar com vidas, você está indo trabalhar no hospital. Então, o que você tem a me dizer referente ao italiano? E se você tem alguma dica aqui também de como começar. Isso daí, eu tenho várias dicas, mas só para vocês entenderem. Quando eu cheguei no hospital, porque assim, geralmente o enfermeiro ele chega aqui, ele faz entrevistas, ele geralmente é caminhado para uma clínica, para uma residência de idosos, porque é mais fácil você pegar ali o italiano devagar. Na agência que eu vim, eles têm um contrato com o Hospital Tivoli de Brecht, que é um hospital grande aqui, referência na Lombardia. E eles têm um contrato para mais de 50 vagas. Inclusive, eles não conseguem fechar essas vagas. Então, o que eles fizeram? Eles me mandaram para essa entrevista. O Ian tem experiência no TI, pronto-socorro, vai. Aí passou de 12 pessoas, 12 ou 11, fizeram 9 e 3 passaram, né? Então, passou eu, o Gustavo, que é um argentino, e uma brasileira também que foi para o setor de psiquiatria. Eu fui para o setor de neurologia. O Gustavo para o pronto-socorro e ela para psiquiatria. Eu falo uma coisa para vocês, gente, eu não entendia um katsu. Não entendia um katsu na consciência, que é na passagem quando eu não entendia. Eles começavam a falar, eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô louco, quero voltar pro Brasil, eu falo pra minha mãe que isso é furada. E assim, depois de mais ou menos 15 dias, eu fui começando a entender. Só que eu tive um problema, né? Porque nesses 15 dias, a fiancadora ali, ela avaliou que eu não era possível, que eu não conseguiria trabalhar naquele setor, que eu teria que trocar, que na verdade não, ela avaliou, eu senti isso com 10 dias e eu procurei a supervisão e falei, preciso trocar de setor, eu acho que tá tendo desencontro. E assim, eu entendia um pouco, eu entendia até bem italiano, só que eram muitos termos, por exemplo, siglas. Siglas é uma coisa que não é igual no Brasil, gente. Você, tipo assim, vamos falar uma gastroscopia. Aqui eles falam EGCS, EGDS. Você vai falar, mas que katsu que é um EGDS? Eles falam rápido, tá entendendo? E você fica voando ali. E é uma série de siglas. Então, até você entender as siglas, porque o nome é muito parecido, é gastroesôfago, cospia. Só que essas siglas, eles falam muito, então até você entender, você leva um tempo. E eu fui trocado para outro setor, que era um setor de urgências, que é basicamente um setor que chegam pessoas do pronto-socorro, choque séptico, assunção incôngrua, que é basicamente tentativa de autoextermínio por ingestão de fármaco. E nesse setor, aí eu comecei a entender melhor. Por quê? Eu sempre trabalhei em emergência. Até os termos ali, eles eram mais próximos. E eu entendia a lógica de funcionamento das coisas. Então, nesse setor, eu já estou trabalhando quase 4 meses. E eu já assumo o paciente, tudo tranquilo, tenho a confiança da minha chefe. Mas, gente, eu falo para vocês, eu cheguei aqui com o nível A2 para B1. Quando eu fui fazer a entrevista, eu já era B1. Mas, assim, ainda você consegue trabalhar. Só que, assim, se você conseguir chegar no B2 para C1, é melhor, porque é menos traumatizante, tá entendendo? Você vai chegar no setor e não vai ficar com medo, não vai entrar numa depressão. Eu passei por uma etapa de depressão aqui, porque achei que eu era incapaz, que, enfim.
Mas depois você vai aprendendo. Só que quanto mais você tiver afinidade com o italiano, você torna o processo um pouco mais fácil, tá entendendo? E outra coisa, é diferente o italiano quando você vai na rua, por exemplo, vai no supermercado, vai na farmácia, e o italiano técnico do hospital, que é o que você falou, tem os termos técnicos, tem a questão, não sei se você chegou a pegar, mas tem a questão dos dialetos também, né? Principalmente nos idosos. Então, o dialeto é como se fosse um outro idioma. E tem É. pacientes que têm dificuldade na fala, então tem uma série de questões, né? E uma outra questão que você falou importante também sobre a saúde mental, né? A saúde mental do enfermeiro é algo que é muito complexo, né? Porque por si só ser enfermeiro já é uma carga muito pesada. E você está em outro país, você está longe da sua família, você está no idioma diferente, e aí entra a questão da realidade, de não achar que é tudo perfeito. E não é, né? A gente sabe que não é. Tem um lado maravilhoso, né? Mas tem um outro lado difícil, que tem a questão da ansiedade, a depressão. Então, como é lidar com tudo isso, né? Com a distância da família, o clima, né? Por exemplo, eu peguei um inverno muito rigoroso, questão de menos, né, temperaturas negativas, e o inverno também é algo que já mexe com o nosso emocional também. Então, como que é lidar com tudo isso, Ian? Então, bom, vamos lá. Vamos pela parte do inverno. Onde você mora? É em São Paulo, Elisângela? Agora não mais, agora eu estou morando num lugar mais frio que a Florianópolis, né, Santa Catarina. Ok, beleza. Beleza, então tá adaptando com o frio. Por incrível que pareça, o primeiro lugar que eu cheguei aqui, eu fiquei 45 dias, 45, 50 na Osta, que é uma região de montanhas e é perto da Suíça. E eu cheguei no Uhum. inverno também. Então eu cheguei, tava nevando e perto e depois a gente foi em montanha e tal. Só que assim, por incrível que pareça, eu gosto do frio. Pra mim não foi Aí já problema. facilita. Não, eu Você gostava então de São porque Paulo? eu era de São Paulo. Só que assim, em São Paulo sempre andei de moto no frio, sabe? Uhum. 400 blusas, então nunca foi um. Essa questão do frio eu até gostava. Agora, a questão da distância, é porque acontece, todo mundo que vem para cá, eu acho que tem as etapas, né? Uhum. Você vai chegar, aí você, por exemplo, a região da Áustria é uma região linda, é uma das regiões mais bonitas e mais ricas da Itália, inclusive, é aquela parte alta que vai chegando na Suíça. E você vai pegando primeira, segunda cena, você fala, nossa, meu Deus, nunca mais eu quero sair desse lugar, eu tô no céu, vivendo no inferno, e aqui é maravilhoso. Aí você pega, faz um passeio, nossa, que passeio legal, que é a estrutura, e beleza, isso é verdade, esse Uhum. primeiro mês assim é muito bom. Mas aí depois É o você vai, por exemplo, encantamento, né? só que nem eu vivia num alojamento com enfermeiro tudo América do Sul, Colômbia, Brasil, Argentina Colômbia, Brasil, Argentina, só que Brasil era vários cantos do Brasil, era tipo São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro, pessoa de vários estados. E começou a ter um choque cultural ali, inclusive entre brasileiros, que você começa a ficar estressado, sabe? Uhum. Então te falta um amigo, sei lá, minha namorada tá no Brasil, só que ela é enfermeira também, ela tá para chegar aí logo logo. Aí você acaba ficando muito. Parece que o sentimento de mal-estar, angústia, depressão, ela aumenta, ela é amplificada. Aí você começa a duvidar do que você está fazendo. Será que eu estou certo? Será que eu tenho que voltar? Tal, tal, tal. Aí o que você vai fazendo? Você vai fazendo a gestão, né? Você sempre volta o seu foco, o seu objetivo e vai indo aos pouquinhos. Não tem uma fórmula mágica, não tem um segredo. O segredo é você ir com calma e cada dia é um dia, né? Cada dia é uma vitória, cada dia é uma batalha, e é isso, né? Não tem uma fórmula mágica, né? É Sim, difícil. com certeza. E agora falando sobre a jornada de trabalho, porque as escalas, os horários, jornada de trabalho também é diferente daqui do Brasil. Que aqui a gente está acostumado ou com 2,36 ou com 6 por um. E como que funciona a escala de trabalho aí? Bom, a escala, isso daí depende de instituição para instituição, né? Tem lugar que são 12 horas, tem lugar que são 8, tem lugar, enfim. Onde eu trabalho, no Hospital Tivoli de Brecha, no setor de urgência, é uma escala que funciona da seguinte forma: você trabalha 8 horas corridas, dentro dessas 8 horas você pode comer ali e tal. Você não tem um horário de. Não é que nem no Brasil, que você tem. Porque no Brasil funciona assim, né? Você trabalha 8 horas e no meio das 8 horas você tem uma hora de almoço, descanso, aí você pega e faz aquela pausa para comer e depois você continua. Aqui não, é corrido. Você trabalha, você para no meio, você come,
que nem a gente pede uma comida lá do refeitório, eles trazem a comida, a gente come e depois continua. Então eu faço de pausa mais ou menos por plantão, um café, um almoço, talvez meia hora. E funciona da seguinte forma, manhã, geralmente é assim, você trabalha 2 plantões de manhã, um tarde e outro noite. Ou 2 tarde e 2 noite. Ele é sempre trocado. Isso é um pouco chato de acostumar. Por Uhum. quê? Porque a gente no Brasil, a gente tem o costume de trabalhar ou é 12 por 36 ou é 6 por 1, né? Então você trabalha um horário só, ou noite ou dia. Isso eu confesso que ainda para mim é um pouco desafiador, mas eu vou ver o que é possível fazer para eu me adaptar melhor, se eu vou continuar nessa estrutura também. Porque o que não falta aqui na Itália é emprego, pelo amor de Deus. Aqui você consegue meio que escolher, né? Isso é um lado bom, né? Então, mas é isso, o horário geralmente é esse, né? Exatamente. E falando sobre essa questão de emprego, que não falta emprego, eu recebi algumas perguntas que sou recém-formada, consigo trabalhar na enfermagem ou tenho mais de 60 anos, consigo trabalho na Itália? E a resposta é sim, com certeza. Inclusive, a primeira vez que eu fui, comigo tinha uma enfermeira que tinha 65 anos e uma outra que não tinha experiência. Ela era recém-formada, foi o primeiro emprego dela na Itália. Porém, ela tinha o italiano muito bom. Então, isso também fez uma diferença. Porque imagina, você é recém-formado, nunca trabalhou na enfermagem, ainda vai para a Itália e não fala nada de italiano. Então, aí fica complicado. Então, é possível sim. É muito possível. Assim, o que eu acho de dica legal, né? Eles geralmente pedem aqui, ou que nem a Elisângela falou, que você fale muito bem italiano, tenha um nível avançado, ou que você tenha alguma experiência. Só que assim, eles aceitam qualquer tipo de experiência. Se você fez um home care, se você trabalhou na casa de idosos, se você fez uma campanha de vacina, que você tem que ter uma noção, pelo menos. Eles não exigem que, 6 meses, um ano em um hospital, numa CTI. Não, não é isso. Eles Que querem nem que aqui você no tenha uma Brasil, vivência. né? Que exige pós, que É, exige experiência, que exige tudo. no Brasil você tem que, sabe, ter experiência de 10 anos com um ano de formado. Não faz sentido. É, Então, assim, enfim, você tem que ter algum tipo de experiência. Se você domina bem o italiano, é melhor ainda, né? Ou eu falaria para você, se você, por exemplo, você tem 3 meses de experiência e você já fala bem, até dá para você fazer entrevista. Por quê? Porque você nesse período que você vai correr para conseguir a sua nula óssea, seu visto, você vai completar 6 meses de experiência. Você não vai sair do trabalho ali. Então, se você usar essa argumentação, esse salto lógico ali, até isso eles aceitam. Agora, depende da empresa que você vai atrás, né? Da agência, enfim. Porque tem umas que exigem, tem outras que não. E é isso. É possível, sim. Porém, você precisa ter ou algum tipo de experiência ou ter uma expertise muito boa no italiano. Quando eles, né? É isso, é isso. ou, por exemplo, você nunca trabalhou na enfermagem, vai trabalhar na Itália. Geralmente é casa de repouso, porque o hospital já exige um pouco mais, né, de habilidade e de experiência. Tem uma pergunta aqui: se auxiliar de enfermagem aqui do Brasil consegue ir trabalhar na Itália? Auxiliar de enfermagem. é, Calma, vamos lá. Auxiliar de enfermagem, não. Você precisa ter o técnico, porque Uhum. a carga horária que o Ministério aqui exige, ela tem que ser. O que acontece? O técnico de enfermagem, ele vem aqui e ele se torna o OSS, que é o operador sociossanitário. Ele é uma pessoa que ele vai atuar na higiene, na alimentação e no apoio ao enfermeiro. Uhum. Porém, esse curso aqui na Itália, ele vai dar mais ou menos um ano ali. Só que ele não é que assim, eles fazem tirocínio, né, com estágio, eles fazem tem dias que eles ficam quase o dia inteiro, meio que integral. Então, assim, acaba se abrangendo bastante horas. Então, na carga horária de técnico, você consegue validar. Auxiliar, não. Então, para quem tem interesse, é interessante finalizar ali o técnico, né? Uhum. Agora, a experiência de, por exemplo, você é só auxiliar, mas trabalha no hospital há, não sei, 10 anos. Essa experiência é válida. Eles consideram muito isso, ajuda na hora de fazer a contratação, entendeu? Uhum. E o técnico, ele consegue já chegar na Itália e trabalhar como OS, ou chegando ele precisa fazer algum curso, alguma coisa? Olha, o que eu conheço de OS, a maioria chega aqui e com a experiência ele já é inserido, faz um treinamento ali e ponto. Só que eu já ouvi casos também que tem pessoas que precisam fazer um curso, uma adaptação, que depende da formação, das horas. Ah, Eu sei que para enfermeiro são 4.600. Para OS, eu não me recordo. Eu vou até pesquisar, porque o pessoal pergunta bastante esse negócio do OS. Eu uhum. tenho até seguidoras que querem uma ajuda para eu acompanhar o processo delas como OS, né?
Como enfermeiro, eu consigo dar um apoio legal. Como OS, eu consigo, mas preciso dar uma estudada, na verdade. Uhum. É, porque como enfermeiro, como a gente já passou por isso, a gente consegue orientar melhor, né? É, tem uma Exatamente. pergunta também, ainda referente sobre a técnico. Experiência como técnico ajuda para enfermeira recém-formado? Ajuda, ajuda. Inclusive, você. é, como que eu posso falar? Você. Por exemplo, vamos dizer que você é enfermeiro há, não sei, há 3, 4 anos. E você teve uma experiência de 3 anos. Ah, se você colocar. Não é colocar que você era enfermeira, mas que você. Na entrevista, você falar, não, eu atuava com procedimentos de enfermagem, de enfermeiros, eles têm uma boa visão. Porque aqui na Itália, eles não têm um técnico, então eles não vão diferenciar você de um técnico de enfermagem para um enfermeiro, como no Brasil. Porque Uhum. na visão deles, o enfermeiro que pega o acesso, o enfermeiro que faz a terapia, o enfermeiro que infunde medicação ali. Então, é uma experiência válida assim. Inclusive, eu tive colegas no mesmo time que eu que tiveram essa experiência de técnico e usaram ali na entrevista, deu tudo certo para eles, foi considerado, entendeu? Uhum. Exatamente. É, e agora falando sobre a burocracia, como é que funciona essa questão de burocracia, de documentação? Ah, sim. Eu fiz uma série de vídeos falando só de burocracia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não, é chato, mas assim, não é impossível, gente. Não é impossível, na boa. Você pode pagar se quiser. Eu tenho até uma assessoria que eu indico aí no meu canal. Que eles vão te cobrar lá um valor e vão fazer para você praticamente tudo, né? Você, se eu não me engano, consegue até fazer uma procuração de boa parte das coisas que né, no consulado, por exemplo, eles conseguem fazer por você. Agora, sim, basicamente, eu vou dar um resumo aqui. Você precisa de um documento chamado declaração de valor, que é uma declaração de valor, é um documento que ele reconhece que os teus certificados têm valor para a Itália. Ponto. É isso. O que é uma declaração de valor? Você vai pegar lá, então, no site de consulado, declaração de valor para profissional. Você vai olhar a lista lá e você vai fazendo. Ah, tradução do certificado, tradução do histórico, tradução da ementa, e vai indo. Depois disso, você vai dar entrada na declaração de valor. O consulado vai agendar um dia, vai chegar uma auditora lá do consulado num dia com você, ela vai olhar tudo e depois ela dá a resposta. Se tá ok. Geralmente no dia mesmo, lá na hora, eles dão a resposta. Ó, seus documentos estão ok, só esperar, daqui 10 dias sai sua declaração de valor. Eu acho que eles dão até 30 dias para sair. Só que geralmente em 10 dias, 15 dias, essa declaração de valor sai. Com a declaração de valor em mãos, aí você consegue ir para para uma agência, para um contratante e falar, ó, eu sou enfermeiro e eu quero fazer uma entrevista, entendeu? Então a declaração o nome do processo deveria se chamar declaração de valor, é isso, entendeu? Exatamente. E aí tem É uma um outra, bem. e aí tem uma outra questão também, que eu recebo várias perguntas referente a isso, que é a questão do reagrupamento familiar. Então, vamos supor que você é um enfermeiro, e aí você precisa levar sua esposa e seus filhos. Teve uma mudança na lei, né? Porque agora parece que está mais demorado. Então, como é que funciona essa questão? Tá, bora lá. Eu tenho conhecimento que eu tenho amigos que têm família aqui, tem o Gustavo, que é o meu amigo argentino, ele tem 3 filhos na Argentina, tem pessoas que têm marido, enfim. Basicamente assim. Como que é o processo atual, que eu sei? Você vai chegar aqui, você vai solicitar o teu permesso de sojourno. Inclusive, isso é uma coisa importante. Cuidado, gente, com golpe. Você chegou aqui, até 8 dias, você tem que ter dado entrada no permesso. Porque tem acontecido de pessoas que vieram para cá, a empresa simplesmente não agenda a entrada no permesso e a pessoa fica trabalhando aqui legal, sem saber. Aí depois de 2, 3 meses, pô, mas meu permesso, não tem, entendeu? Então você fica preso naquela empresa. Então, você vai pedir seu permesso de sojourno. O permesso de sojourno, geralmente ele leva ali de 3 a 4, 5, 6 meses, dependendo da comune para sair. Depois que você conseguiu o seu permesso de sojourno, você precisa arrumar uma residência, uma casa. Por que você precisa da casa? Porque você precisa provar que o teu filho, que a tua esposa, não sei, o teu marido, tem onde ficar. Porque a Itália ela não aceita que a pessoa venha aqui simplesmente para morar debaixo da ponte, né?
Uhum. Então, uma vez que você tem como comprovar que a pessoa que você tem uma casa, aí você vai solicitar. Tem duas formas: o reagrupamento familiar e a coesão familiar. O reagrupamento familiar, até onde eu sei, ele está um pouquinho mais demorado, questão burocrática. E, e, e a familiar, ela é um pouco. Porém, depende de outra premissa também, que você consegue fazer a, a coesão familiar depois de 1 ano aqui na Itália. Por quê? Você precisa ter um CUD, que é um documento praticamente que é a declaração de imposto de renda. Você prova que você está regularmente ganhando o seu salário, né? E tem também a questão do advogado, que depende, o advogado ele acha brechas na lei e consegue adiantar esse processo. O que eu estou falando para vocês agora é o processo normal, né? Que uma assessoria de documentos consegue ajudar vocês, entendeu? E o mais barato, né? Isso. Então, o período mais ou menos de um ano para cima. 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses. E dica de ouro. Chegou aqui, não vai se vislumbrar, ai, quero comprar iPhone, quero comprar carro. Guarda dinheiro, porque para você alugar uma casa aqui, eles cobram 4 meses. Entendeu? Então, se você vai alugar um apartamento, por exemplo, eu moro numa cidade cara, aqui é Brecha. Aqui, para você alugar um apartamento legalzinho, ele fica na faixa de 800 euros. Entendeu? Se você for para uma cidadezinha menor, você consegue aí achar por 500, 400, até 300 euros. Mas se você for para uma cidade mais movimentada, se você quiser morar perto do teu hospital e você não tiver o carro, vão ser 4 meses. Então, você pensa aí, 4 meses de 800 é uma graninha, né? Então, a pessoa precisa estar juntando dinheiro, né? Não vem para cá achando E vai ficar que rico. vai virar. Vai ficar rico. Né? É, Aí essa porque você dica que pensa, você deu é boa mesmo, viu? se você não juntou os teus 6 meses, você não juntou nada. Tá mandando dinheiro pro Brasil, tá mandando dinheiro pros primos do Nordeste, lá, todo mundo tô rico. Se você não juntou, pensa quanto tempo você vai levar para poder trazer o teu marido, a tua esposa para cá, os teus filhos, tá entendendo? Porque você tem que alugar uma casa. Então isso é Uhum. perigoso. Essa dica que você deu é extremamente importante, porque muitas pessoas falam: nossa, vou para a Itália, vou ganhar em euro, vou ficar rico. Mas detalhe, você vai ganhar em euro, mas vai gastar em euro, e o custo de vida não é barato, né? Como você falou, tem a questão do calção, tem a questão de alimentação, que também não é barato. A gente acaba se deslumbrando, porque referente a poder de compra, é muito mais acessível do que no Brasil. Você vai no mercado, você vê, nossa, tudo mais acessível, iPhone também, relógio, enfim, mas tem essa questão de realmente dar uma controlada, né, para economizar realmente no aluguel e outras despesas. Vamos supor que você fique doente, sei lá, precise de ter gastos. Então é importante realmente economizar. Tem uma pergunta da Flavinha, no caso de uma filha maior de idade, porém com autismo, parcialmente dependente, não moraria sozinha. Preciso de um processo diferencial sobre isso? Bem específica a pergunta, muito específica. Eu acredito que aqui eu acho que depois dos 20, depende da idade também, depois dos 21 anos de idade, você não consegue estender o teu permesso para filhos. Tem que ter menos de 21 ou 18, se eu não me engano. Porém, no caso da Flávia aí, para ela, ou é melhor ela consultar uma assessoria que faz isso muitas vezes, ou um advogado, porque não é um caso normal, né? Tem um filho dependente, tá entendendo? Talvez também, pela lei, o advogado consiga achar uma brecha até para trazer mais rápido esse filho, porque precisa do acompanhamento da mãe. Então, né, eu não teria competência para responder isso aí. Eu acho que é melhor. Até fazendo a propaganda aí, vai lá no meu perfil, lá tem lá, link da bio, assessoria para documentos, o pessoal ajuda, entendeu? Porque é bem específico, muito específico. Uhum. Sim, o bom da assessoria advogada é justamente tirar essas dúvidas, porque cada um tem uma situação específica. Tem pessoas que é o marido, tem pessoas que é a esposa ou filhos, enfim. E referente a pets, né? Quem tem um cachorro, gato e precisa levar para a Itália. Como que é essa questão de alugar casa com pets? Tem uma maior dificuldade? Gente, eu vou ensinar vocês a malandragem. A malandragem. Algumas malandragens que vocês vão ter que aprender aqui na Itália. Quer dizer, você vai pegar a malandragem do brasileiro. O pessoal fala que o jeitinho brasileiro veio da Itália. Não sei não. Acho que o brasileiro é um pouco melhor. Brasileiro, porque acontece? É difícil alugar casa aqui, não é fácil. Isso daí acho que todo mundo sabe. Porém, que nem, por exemplo, eu tenho um nome
o meu nome ele é Guerra, ele termina com Doppia-R. E o italiano, ele tem na mente dele que ele acha que todo mundo que tem Doppia é de origem italiana. E, para Hum, ser sincero, alguns são um pouco preconceituosos para alugar para estrangeiros. Então, assim, o que serviu para mim e o que você vai ter que adaptar isso, eu não sei. Eu fui atrás da imobiliária e mandei um e-mail. Só que aí a mulher perguntou, como é seu nome? E a gente usa cognome aqui, eu coloco Guerra. Tá entendendo? Guerra. Então, isso meio que facilitou. Por quê? Acredita que a mesma consultora de aluguel que eu fui atrás aí, que eu estou investigando, com a mesma colega brasileira, com a outra brasileira, ela cagou, e comigo, por ela achar que eu tenho uma descendência italiana, ela deu uma aliviada. Então, uma dica que serve para todo mundo, procurar ou você pode procurar um agente, né, imobiliário, uma imobiliária que só trabalha com afito, e não sei, tem que. Gente, é muito subjetivo, tem que chegar na hora, ter um jeito, tem que falar do jeito que eles gostam, porque infelizmente não só o italiano, o ser humano é preconceituoso, né? uhum, Então, aí eles podem tirar conclusões erradas, né? Até brasileiro não vai pagar, entendeu? Então é bom que você, por exemplo, quando você vai mandar o e-mail, a dica, em vez de você só perguntar, você fala assim: prazer, me chamo tal, tal, fala o cognome, que é, por exemplo, meu nome ele tem o Guerra. Então coloco Guerra e Ian. Nunca falo o meu primeiro nome, porque ele já vai saber que, enfim, você não está muito bem inserido ali na comunidade. Você coloca o cognome e fala: meu nome é tal, 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 vivo na região tal, preciso de um bilocale, um monolocale, e eu tenho um pet, né? Então, até a pergunta foi de pet, não estava viajando aqui, mas, enfim, porque o que acontece? Para você alugar a casa com pet já é mais difícil. Para você uhum, alugar a casa com pet sendo estrangeiro é 2 vezes mais difícil, tá entendendo? Então você tem que usar dessa comunicação. Eu não tenho nem como provar, não tenho nem como, isso não é nem científico, mas eu tenho que. É o jeito que você fala ali. Então você dá todas as informações, preciso na casa tal, 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 tem o pet, contrato indeterminado, inclusive porque aqui eles não alugam se não for contrato determinado. Até onde eu sei, 90% dos enfermeiros vêm aqui com um contrato indeterminado. Então, isso já é um lado positivo. E procurar imobiliária, gente. Imobiliária, agente imobiliário, porque internet também está cheio de golpe para locação, tem que tomar cuidado com isso. E tem que ser insistente, não tem jeito, porque eu mesmo, para achar essa imobiliária que me mostrou apartamentos que eu estou analisando, eu procurei várias, entendeu? Estou procurando umas 4 para poder achar uma que pudesse me dar ouvido, tá entendendo? Então, não é fácil, pets é difícil, mas não é impossível, né? Você quer trazer. uhum. Mas, Elisa, você tinha perguntado da documentação também? Isso, da documentação. Cara, assim, a minha namorada tem uma cachorrinha, né? Uma Shih Tzu. Ela fez a documentação lá. Eu sei que tem que chipar, tem que dar todas as vacinas, tem que emitir um laudo veterinário e depois tem que ver uma agência, uma empresa de viagem que transporte animais. E tem que ser animal de pequeno porte, porque de grande porte, aí eles levam lá. Você pode levar, mas leva no cargueiro lá de carga viva, né? Mas aí Uhum. não é muito legal. Tem histórias de cachorro que morreu, né? Então, complicado. Então, você trazer. Tem 2 opções, né? Ou você faz a documentação, você confia nas empresas ali, né, para trazer, ou você deixa com familiar. Porque eu tenho um gatinho, eu deixei o meu gato com a minha mãe. Tá lá, tá feliz da vida, né? Ela é mais feliz com a, né? Que comigo. Mas é uma escolha, né? Não sei. Sim, Né? exatamente. E aí você falou sobre a questão de golpe, né? Como que a pessoa pode saber, por exemplo, se é golpe ou não? Seja agência de emprego, seja alugar casa, porque infelizmente também é que às vezes a pessoa pensa, tô na Itália que não tem golpe, só no Brasil tem golpe. Mas não, gente, tem golpe também, então tem que se atentar com isso. Aqui eu acho que a Itália, para golpe, assim, tá pau a pau com o Brasil. O pessoal é pensando que a Europa todo mundo é bonitinho, todo mundo é polido, que ninguém dá golpe. Não, não é assim não que funciona. Cara, sobre. Eu fiz um vídeo falando de 3 golpes que pode acontecer com o enfermeiro aqui. O primeiro é não receber o permesso de sojourno, não agendar, né, na questura o permesso. O segundo é reter documento seu e depois ficar enrolando para. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Por isso que o pessoal fala até, Ian, mas por que você não indica a sua agência, tal, 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 tal? É porque assim,
a agência, ela fez a função dela, fez o permesso, estou trabalhando, ok. Só que acontece, eles querem sempre te prender à instituição, eles não querem que você saia do trabalho, porque eles estão ganhando. Cada dia, cada mês que você está trabalhando, eles ganham. Então, eles usam de várias coisas para poder não fazer você sair. Porque acontece, você chega aqui como trabalhando como CLT, que é o dependente. Só que, gente, aparece oportunidade melhor para ganhar mais, Uhum. para que ajuda com alojamento, ajuda a alugar. Algumas empresas ajudam até a alugar casa, tem empresa que ajuda a trazer família, tem um universo. Você pode trabalhar com part-time para ganhar por hora, que ganha praticamente o dobro. Tem várias possibilidades. Então a empresa ela vai querer te prender, te amarrar ali. Então o que, que eles fazem? Eles podem pegar seus documentos e falar, não, a gente vai abrir a OPI aqui para você, e você fica esperando e fica pedindo e fica aquela enrolação, sabe? Eu acredito que devolvam, né? Vai devolver, só que você fica daquela coisa chata, é um Preso. golpe para te prender. E uma coisa importante também, que não é só para enfermagem, jamais entregue o seu passaporte, jamais você entregue isso aqui para alguém. Porque o momento que você entrega aqui, você virou escravo aqui. Por quê? Ou você vai ter que procurar uma embaixada, ou você vai ter que procurar a polícia, você vai ter uma dor de cabeça, porque até te identificar que você é brasileiro, que você tem vista, que você pode ser qualquer um, entendeu? Então você fica preso, né? E tem pessoas que, não na parte da enfermagem, mas relatos de pessoas que vêm aqui para trabalhar, o pessoal vai lá para o interior da Itália, numa fazenda, não sabe nem como sair, e simplesmente a pessoa, o contratante vai lá e retém o passaporte. Aí como que faz? Tá entendendo? Isso é muito Então, complicado. A pessoa pode ficar três presa, golpes, literalmente, né? esses três golpes aí, e a pessoa às vezes está lá no, sei lá, na Sicília, no meio da ilha lá, você não tem nem embaixada do Brasil, como que você vai fazer? Meu Deus do céu. Eu penso o rolo. Então, assim, essas coisas são as coisas mais importantes. E sobre imobiliária, sobre aluguel de casa, é preferencialmente você conhecer a imobiliária pessoalmente, internet. Tem um site, acho que é Imobiliária IT, ele é seguro. Porém, ainda assim, dentro desse site fazem anúncios falsos, né? Então, ele é meio seguro, né? Uhum. Então, é melhor ir na imobiliária, num agente pessoalmente, nunca pagar nada adiantado, porque você vai perder seu dinheiro, né? Ficar muito esperto com isso aí. Entendeu? Isso de Complicado. não pagar nada adiantado é uma boa, porque, assim, tem pessoas que alugam e quando você chega na hora é fake, né? Aconteceu com uma amiga minha, então tem que ter muito cuidado com isso mesmo. E eu queria que você falasse agora os pontos positivos e negativos de ser enfermeiro na Itália. Tá. Vamos lá, negativo. Vamos começar. A gente começa batendo para depois fazer um carinho, né? Negativo, gente. Aqui o enfermeiro ele não tem tanta autonomia como o enfermeiro do Brasil. Por exemplo, no Brasil, você manipulação, um exemplo de noradrenalina. Onde eu trabalhava, eu via lá a média do paciente, eu mudava, depois só falava o médico. Pro médico que a gente entrava em acordo ali. Aqui não, o médico ele calcula, ele vê, ele fica lá pedindo para você mudar. Então, às vezes, é até um pouco atrasado isso, porque você chega lá, o paciente está em potência, tem que esperar o médico. E eu vou falar uma coisa para você, gente: médico aqui na Itália, fala, eles são inseguros, são devagar, tem um certo medo. Então, a autonomia aqui ela é um pouco restringida. Porém, com o tempo, você vai ganhando um pouco mais de confiança ali, eles deixam você ficar mais à vontade. Isso é um ponto que eu acho muito negativo, porque eu sempre fui muito de atitude no meu trabalho, entendeu? Então isso, como falo em italiano, me fa fatica per capire questo. Mas va bene. Então, esse é um ponto muito negativo para mim. Existe eu sempre repito, até cansado nos meus vídeos, você veio para trabalhar, que você está num país de crise sanitária, você não está vindo para, enfim, porque te acharam bonitinho, porque a latino-americana é caliente, não é nada disso não, você está vindo aqui para você trabalhar. Trabalhar. Então, aqui às vezes acontece da pessoa falar assim, ai, mas eu fui para um reparto e tinha lá 40 pacientes para poder medicar. Tem uma parcial verdade isso daí, porque às vezes você entra por exemplo, no RCA para medicar 40 pacientes, mas não é que é 40 pacientes de hospital. O cara, ele mora lá, ele é autônomo, você vai dar uma compressa na boca dele, um comprimido, tá entendendo? Então você faz a rotina, se o italiano consegue, tu consegue também, caramba, tá entendendo? É cansativo, é estressante, mas é assim, conforme vai entrando profissionais, as coisas vão sendo um pouco melhor, porém, da mesma forma que isso é um veneno, também pode ser um antídoto. Por quê, gente?
o lado positivo aqui, aí eu vou pontuar agora o lado positivo da Itália. Você trabalhando aqui, você está trabalhando num lugar onde as pessoas estão te chamando para vir aqui, eles estão implorando, pelo amor de Deus, trabalha aqui. O que acontece no Muita Brasil? vaga. No Brasil é o inverso. Você É, está no Brasil, você está estável no teu trabalho, sei lá, você teve um problema com o teu supervisor ou com o médico, a pessoa não gostou de você, dá muito problema, rua. Aí você fica lá 4, 5, 6 meses para arrumar um trabalho. Se às você, vezes até bom, mais. às vezes até mais. A pessoa com experiência, a pessoa boa na profissão, sabe? Aqui não. Se você ser mandado embora hoje, amanhã, então você consegue achar outro emprego. Então, para mim, isso é um lado muito positivo. Outro lado positivo também é você, depois que você chegou, estabilizou, alugou uma casa, comprou tá estável, você migrar para ser líbero profissionista. Por quê? Você, como líbero profissionista aqui, isso não é mentira, gente. A Elisângela pode falar. Você pode chegar a ganhar até R$ 40 hora, 40 euros hora. Então, eu Uhum. tenho pessoas que conseguem bater aí 5 mil euros por mês, trabalha bastante. Mas, então, gente, 5 mil euros por mês aqui, nem médico está ganhando. O médico que é dependente, ele ganha 3.400 quando ele é CLT, né? Então, isso é uma coisa muito boa da Itália, que é um lugar que você consegue ganhar mais que médico. Isso no Brasil é impossível. Não É, existe essa possibilidade. Então, a possibilidade, essa questão, já diz o ditado, né? Enquanto uns estão chorando, outros vendem lenço. Então, você vem aqui e tu vai vender teu lenço, né? As pessoas, sei lá, o italiano quer trabalhar, a gente vem, faz uma grana, ganha tua experiência, vantagem, vai viajar para tudo que é lugar aqui que é barato, tá entendendo? Então, é isso, assim, para mim, um ponto... outro ponto positivo também é aqui a diferenciação, por exemplo, onde eu trabalho no hospital grande, público. Eu lembro que no Brasil, às vezes, tinha uma coisa assim, por exemplo, o doutor tem, os médicos tinham lá um repouso com a cama. Meu, aqui não tem nada disso. O médico, se ele quiser dormir, ele vai dormir lá, sei lá, pegar um papelão e jogar no chão. Não, tô brincando. Mas ele vai pegar, vai dormir na poltrona, assim como o enfermeiro. O enfermeiro, à noite, o plantão tá sossegado, a gente às vezes pega, bota uma poltrona lá e descansa. Tá entendendo? Então, essa questão de classes, eu sou médico, eu sou enfermeira, que pelo menos isso, eu achei que é um pouco melhor que o Brasil. No uhum. Brasil, pô, tem pessoa que, se o médico não gostou da tua cara, fala pro supervisor, o supervisor te manda embora, tá entendendo? Então, isso, pelo menos aqui, eu achei mais positivo, né? E tem uma outra questão também, as férias é diferente, né? Aqui você tem que É. trabalhar um ano para tirar férias, já na Itália você consegue fracionar essas férias. E uma outra questão que eu acho uma vantagem da Itália é que aqui no Brasil você atingiu uma idade, você não consegue emprego porque você já tem uma idade avançada. Se você é recém-formado, você não consegue porque não tem experiência. E já na Itália não tem isso, porque precisa muito. Você não fica desempregado na Itália. Agora aqui no Brasil tem isso que você falou. Às vezes a pessoa qualificada, tem anos de profissão, um monte de pós-graduação, mestrado, doutorado e não consegue emprego, né? Então, essa é uma vantagem da Itália, que ela não tem essa questão de etarismo, a questão de experiência, porque realmente eles precisam muito. E a questão da É, qualidade de vida, né? Segurança também, que é outro ponto positivo. a qualidade de vida aqui, ela, assim, que nem eu moro numa cidade que ela. Brecha é uma cidade, tem metrô, tem trem, tem tudo. Você consegue comprar coisa barata no mercado. Hoje eu fiz a compra, sei lá, para 10 dias eu gastei 35 euros. Então, isso é bem positivo. Agora, assim, é um pouco, uma coisa que ainda me dá um pouco de dificuldade, que é a forma do lazer aqui é aquilo. Às vezes falta um amigo, falta um churrasco. Essa coisa eu acho que eles vão sentir também. Dá um mal-estar. Porém, poder de compra é melhor, realmente. E mercado, segurança. Então, mesmo com muito imigrante aqui, que o pessoal ali de país meio desenvolvido, ainda assim é mais seguro que o Brasil, gente. Por incrível que Uhum. pareça. Ainda é mais seguro. Entendeu? Então, a pessoa vira e mexe, eu vejo uma menina assim, sei lá, de 16, 17 anos, andando na rua sozinha à noite, e ela tá tranquila, sabe? No Brasil é isso impossível. Impossível. Na grande capital, assim, demorar São Paulo, você não via mais isso, né? Em São Paulo é impossível. Possível. Sim, então essa diferença de segurança realmente. E é o que você falou, tem muito imigrante, né? Mas mesmo assim. E tem uma outra questão que é as leis, né? As leis na Itália é totalmente diferente das leis do Brasil também. Eu falo para você, eu preciso estudar um pouco do Código Penal daqui, porque, não sei, às vezes a gente pode cometer um delito aí e não sabe, né? É porque acontece, às vezes você faz atitude porque e não sabe. Então tudo tem que ser bem direito.
Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui, eu não vou citar nomes, mas, obviamente, não vou expor a pessoa, mas a gente teve uma colega que ela começou a trabalhar numa estrutura e isso daí acabou vazando tudo. E essa estrutura, ela saiu, depois ela saiu, depois ela voltou para a estrutura, só que ela não avisou que ela estava voltando. Na verdade, assim, ela saiu do alojamento que ela estava, foi trabalhar numa estrutura na cidade, ela não gostou da cidade e voltou sem avisar. Tá entendendo? E quando ela voltou sem avisar, a empresa falou assim: Meu, você cometeu um delito. Você entrou numa propriedade sem avisar, isso é uma invasão. E eles levam só muito na letra, então você toma cuidado com o que você faz aqui, não é igual ao Brasil, né? Uhum. E falando em lei, eu recebi uma pergunta hoje que eu gostaria que você até me ajudasse em relação a isso. Tem um caso de uma enfermeira que ela estava trabalhando na Itália, voltou para o Brasil, né? Enfim, ela quer saber se depois, com essa mesma Aritevulta, ela pode voltar para a Itália novamente, futuramente, e procurar outro emprego. Calma aí, ela tava trabalhando, ela abriu uma distributa para. Ela tem uma distributa do permisso de sojourno, é isso? Isso, isso. Mas não pegou o Depende, permesso ainda, só com a Aritevulta. depende do tempo, por exemplo. Se ela saiu. Porque assim, o permisso de sojourno ele tem uma escadência, né? Ele Uhum. tem sua validade. Então, o primeiro você tem que validar em até um ano. Por exemplo, se ela saiu vamos dizer que ela pediu permesso em janeiro. Ela voltou para o Brasil em abril. E ela voltar para a Itália até abril, ela consegue pedir a renovação do permesso Hum, dela. Só que se ela passar o tempo, aí ela vai precisar reiniciar o processo todo de novo. ah, sim. Ótimo. Porque, se eu não me engano, até a declaração de valor, ela tem uma validade, ela não é para sempre. Eu acho que tem um tempo lá, você tem que refazer depois de um tempo, não sei se é um ano. Eu vou até dar uma olhada nisso daí, mas ela não tem uma validade eterna, entendeu? Uhum. O que tem uma validade eterna aqui é que você, depois de entrar, você dá entrada no Ministério, né? Ministério da Saúde. Aí você é um enfermeiro oficial daqui, que você fez OPI, fez prova, aí sim. Agora, se você saiu e passou o teu prazo de permesso, aí você precisa fazer todo o processo de novo, né? Uhum. Tá certo. E como é que foi a questão de adaptação cultural para você? A questão do italiano, a questão das burocracias, a comida, como é que foi? Cara, isso aí foi complicado, porque é, eu fui para a região que faz divisa ali com a França, né? Vale da Aosta. E a comida não era propriamente italiana. Então, para comer de conversa, você vai chegar aqui, você está no Brasil, você vai chegar aqui, a primeira semana você vai ter uma diarreia. Vai se cagar, vai ser complicado. Porque existe uma questão que quando você está no avião ali, você pega uma carga viral. Pensa, um avião internacional, ele roda para tudo que é lugar. Então você acaba pegando uma carga viral que não é do Brasil. Então você pode ter uma virosezinha mesmo. E depois que você chega aqui, comendo ainda comida ali, você vai ter mais outra carga viral que não é do Brasil. Então, o teu corpo, para entender, dá diarreia, você vai ter sensação de febre, uma gripe, pode ter esses sintomas aí. Então, essa questão foi tensa. Eu lembro que, nossa, meu estômago fazia barulho toda hora, assim, tipo, durante um mês. Eu não sei se você passou por isso, Elisa, aqui. Um mês? Mas, Nossa, não, não tive nada disso. parabéns, viu, por você tem Eu um bom só, intestino. eu só tive problema no fuso horário. Até me adaptar no fuso, eu tive um pouquinho de problema. Não, não, isso não foi pra mim. Mas essa questão. E assim, o pessoal fala, a comida italiana é maravilhosa. É, boa, mas eu prefiro a do Brasil, tá entendendo? E chega uma Então, hora que assim, você enche o saco só comer massa, massa, massa. É maravilhosa, eu amo a comida italiana. Só que chega uma hora que você sente falta da comida brasileira, né? cara, eu como macarrão aqui, a massa às vezes, mas eu procuro, no mercado eu procuro arroz, eu mesmo faço um feijão preto aqui, eu dou um jeito de comer do jeito mais brasileiro possível. Hoje mesmo eu comi arroz, feijão e vinagrete com linguiça, tipo, Bem totalmente brasileiro. brasileiro. É possível, é possível. Se você vai numa cidade média para grande aqui, uma cidade média, você consegue achar as coisas que tem no Brasil. Não é um problema, assim, né? Você consegue achar. Acho que só mais em cidade pequenininha que talvez não tenha uma variedade, né? Mas as grandes redes aqui, a Penny, a Conad, a Talmart, tudo eles vendem
comida, arroz, feijão, eles conseguem vender também. Uma coisa que eu achei muito diferente aqui é a carne. A carne bovina aqui não é boa igual a do Brasil. A carne bovina aqui, não tem a gordura, ela é magrinha, não é saborosa. É mais saudável, né? Parece ser mais saudável, mas eu não sei se é. Eu prefiro o sabor. É verdade. Mas assim, essas diferenças de cultura, você sentiu algum momento preconceito? Você se sentiu acolhido? A questão dos colegas de trabalho? Porque no hospital a gente trabalha com enfermeiros de todo lugar do mundo, né? Então, o que que você sentiu com essas questões de nacionalidade no alojamento também, que você conviveu com várias nacionalidades? Como é que foi isso? Cara, eu falei pra você. Lá no alojamento era todo mundo da América do Sul, então tinha uma similaridade, não existia um preconceito. O pessoal se. Por exemplo, minha interação com o pessoal da Colômbia, com o meu amigo argentino, foi maravilhosa. Tanto é que o argentino, eu tenho amizade com ele. Ele veio pra cá, a gente mora. Ele é meu vizinho aqui, né? Então a gente ainda tem uma amizade com um argentino e um brasileiro. Ele falou: Nossa, eu nunca pensei em fazer uma amizade com um brasileiro. Então, pelo menos essa parte foi boa. Agora, assim, gente, o italiano, ele tem um humor diferente, ele tem bastante sarcasmo, que, inclusive esses sarcasmos você vai começar a entender depois que você tiver um pouco melhor na língua, se você estiver ali todo dia. Então, não é um preconceito escancarado, mas você pode, às vezes, dependendo da pessoa que for mais sensível, tipo uma piada assim, depois você começar a entender, ela pode ficar ofendida, então também não tem que levar pro coração, sabe? Então, existe. Mas eu acho que também. Olha, eu falo pra vocês, que nem nesse hospital, eu fui mais bem tratado nesse hospital do que no hospital que eu trabalhei no Brasil, tá entendendo? Que eu cheguei lá, então, assim, tinha a situação de chegar no Brasil no hospital, o pessoal nem olhar na minha cara, ou vinha um técnico, alguma coisa, a pessoa vinha gritar comigo, assim, pra falar alguma coisa da minha, aqui nunca aconteceu isso, né? Tem problemas. Uma coisa que eles fazem muito que eu não gosto, é brasileiro, você sabe dançar samba? Aí Hum, eu não sei, mano. Eu não tenho a menor noção de samba, galera. Mas eles falam isso, né? E é isso, umas coisas sutis, assim. Também acho que as leis na Itália para essa questão de preconceito aqui, elas também estão bem chatas agora, sempre no mundo, né? Então, é uma coisa sutil, às vezes pode acontecer, mas não é. Isso daí não vai. Você não vai acabar com o teu dia, sabe? É normal. ótimo. E eu quero te agradecer muito por essa live, foi maravilhosa, né? Quero agradecer todo mundo que participou também. E lembrando, quem entrou agora ou quem não conseguiu entrar, a live ela vai ficar salva aqui no Instagram. E aí vocês podem assistir de novo, fazer mais perguntas para o Ian diretamente no Instagram dele, ou para mim também, o que a gente puder responder vai ser um prazer. E a gente vai marcar outras lives também, porque são muitos assuntos para ser abordado, né? Eu falo que eu faço várias lives da enfermagem na Itália, mas mesmo assim são muitas dúvidas que vão surgindo. Também tem algumas mudanças, né, que vão acontecendo na lei também. Cada um tem uma experiência diferente, uma vivência diferente. Então eu acho que isso é muito bom para agregar mesmo. E vocês que têm a vontade de ir para a Itália, a gente está aqui justamente para falar que isso é possível, né? Então vocês que têm um sonho, não desistam e corram atrás dos sonhos de vocês e estudem italiano, né? Então a dica que eu dou aqui é estudar italiano e enquanto você estiver no Brasil fazer um check-up geral, né? Passar no dentista, É, porque denticular na Itália é caro, fazer um check-up geral de exame de sangue. Eu precisei utilizar, né, os serviços de saúde na Itália, não paguei nada, né? Fui de ambulância para o hospital porque eu tive um pico muito de hipertensão, mas é sempre importante você já ir com a saúde em dia, né? Tem um comentário aqui, que pena, ficaria 3 horas ouvindo o Guerra. Dá vontade de ficar o dia inteiro, a noite toda aqui falando, mas também aí já tá tarde na Itália, você precisa descansar também, que amanhã você trabalha. E a gente, não se preocupem, gente, vocês que estão assistindo aqui, a gente vai marcar de fazer outras lives também. e eu até falei pra esqueci, falei pra Elisângela. Elisângela, meu Deus do céu, troquei os nomes aqui. Tinha uma enfermeira Elisângela, enfim, Elisângela, que eu conheci uma enfermeira americana. Eu também, o pessoal veio aqui, eu conheci uma enfermeira alemã. Enfim, cara, muito como Elisângela, que você acaba criando rede social e o pessoal vem vindo. E a gente fazer uma live internacional, fazer um congresso internacional de enfermeiras. E a gente comparar todo mundo aí, de todas as nacionalidades, e fazer um bate-papo aqui legal
Eu também falo pra caramba, né, Elisângela? Eu tenho esse negócio de falar. Mas isso é bom, né? É que é muita informação, são muitas coisas. E eu achei muito legal, inclusive, essa ideia de fazer live com enfermeiros de vários países. Eu, inclusive, fiz live aqui com enfermeiros no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, enfim. Mas é legal a gente fazer junto para mesmo ver as diferenças, né? Diferenças de salário, diferença de carga horária, jornada e tudo mais. Então, em breve, gente, não percam que a gente vai fazer uma live falando essas diferenças da enfermagem pelo mundo. Tem um comentário aqui, eu precisei da saúde na Itália, gastei 400 euros em um soro. Então, por isso que é importante, quando você for para a Itália, fazer também o seguro viagem, tá, gente? Independente se você for como turista, não digo nem para morar, mas é importante ter o seguro viagem justamente para cobrir essas despesas. Tem mais um comentário. Tem sido muito bons conteúdos me organizando para ir para a Itália. Então, esses conteúdos, a intenção é justamente de ajudar, porque às vezes a gente passou por alguma dificuldade, algum perrengue, que se a gente tivesse tido a informação antes, não passaria, né? A primeira vez que eu fui, por exemplo, eu gastei muito dinheiro traduzindo coisas que nem precisava traduzir, né? Porque a agência falou que precisava traduzir isso e aquilo, no fim, e tradução é caro, né? Principalmente quem está em São Paulo, é muito caro. E tem formas de traduzir mais barato, você consegue pedir de outro estado, enfim. Assunto para outros vídeos. O que eu ia te falar mais? Não, mas foi um prazer meu você pedir aqui pra gente fazer essa live, eu gosto de falar. E eu não sei se o pessoal não me segue, segue Ian Guerra, HY. Oh, desculpa, Enfermeiro Guerra, Ian Guerra, o outro Instagram meu. Enfermeiro Guerra, vai lá. Eu tô sempre fazendo vídeo e eu gosto de polêmica, eu falo, eu xingo, chamo de anta, enfim, porque é uma forma de comunicação, mas você vê, é uma forma que ela acaba entrando mais na cabeça da pessoa. Não é nem para ofender, às vezes é só para passar uma mensagem, entendeu? Porque eu sou até um pouco sindicalista. Eu acho que a gente tem que politizar um pouco as coisas para a gente adquirir direitos. E não só aqui no Brasil, né? A gente tem uma visão de enfermagem diferente, entendeu? A gente poder melhorar a nossa categoria, enfim. Com certeza. Porque não é, antes da prática vem a mentalidade. Então, se a gente mudar a mentalidade, com certeza a gente vai conseguir melhorias para a vida, né? É isso, penso mais ou menos isso aí. Entendeu? E o que eu acho E. legal, o que eu acho legal de você e do seu Instagram é muito parecido comigo, que eu gosto também de mostrar a realidade. E tem realmente o lado bom, mas tem o outro lado também, para as pessoas não chegarem iludidas, achando que é uma coisa e acabarem se frustrando. Então, eu acho muito importante a gente ser transparente aqui e falar realmente o que acontece, né? E realmente esclarecer as dúvidas, né? Porque as pessoas vão perguntando o que a gente sabe, a gente esclarece o que a gente não sabe, a gente indica pessoas que podem esclarecer, né? E é isso. É isso, bacana, bacana. Obrigado, Elisângela. Obrigado. Minha mãe estava aí, deu um joinha. Tchau, mãe. Eu imagino a saudade que sua mãe não tá de você. Nossa, essa parte de família, eu sei bem como é que é. A primeira vez eu perdi o casamento da minha irmã, passei o Natal e o Ano Novo longe da minha família, e não é fácil. Um abraço para sua mãe, que eu. Como que é o nome da sua mãe? É Maria, ela tinha comentado aí um parabéns. Maria. Um abraço, Maria. E força, né? Que eu sei que não é fácil estar longe do filhão, né? Mas é por um propósito, é um bem maior. Ela mandou um beijo aqui também. Mandou, legal. E é isso aí, um abraço para todo mundo. Lembrando que está gravado aqui, se vocês quiserem assistir de novo depois. Um abraço para você, Ian, bom descanso, boa noite e a gente se vê numa próxima live. Até a próxima. Abraço, pessoal. Na próxima live a gente vai romper as barreiras da enfermagem no mundo. Com certeza. Tchau. Valeu. Tchau.